Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? Gênesis capítulo 32, verso 22. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica até o verso 32. Vamos pedir a autorização do Senhor, por favor. Querido Deus, a tua palavra está aberta nesta noite. É o desejo do nosso coração ouvir a sua voz. Muitos de nós estamos inquietos com as últimas notícias. Estamos sem saber o que há de ser com o nosso planeta. Pai, nós temos estado muito preocupados. Mas nessa noite, com as mãos dentro da sua palavra e nos colocando diante da tua presença, queremos ouvir o Senhor. Queremos permitir que o Senhor direcione os nossos passos. Queremos permitir ao Senhor que adentre em nosso coração e em nossa mente e revele os teus planos para nossas vidas, ó Pai. Por favor, utilize a tua palavra agora para nos admoestar, utilize a tua palavra para nos incentivar, nos encorajar, e também, Pai querido, confortar os nossos corações. Fale mais uma vez, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos à leitura da palavra de Deus. Gênesis 32, verso 22 até o verso 32, diz assim, acompanha por favor. Levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Verso 23, tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Verso 26, acompanha. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Hoje quero falar um pouquinho sobre como nós, seres humanos, temos o hábito de lutarmos sozinhos. É natural do ser humano sempre querer dar um jeitinho nas coisas. E eu quero aqui fazer algumas considerações, me permita. É natural, é automático. A crise financeira bateu, então a primeira atitude que a gente tem é correr ao banco, e ali nós vamos então procurar fazer um empréstimo. Se não temos ali possibilidade de fazer um empréstimo, quem sabe ali no banco, então nós vamos recorrer a um amigo, alguém que está próximo de nós, que possa fazer um empréstimo. E assim a gente começa a sanar as questões da crise financeira. A crise no casamento, ela se instala, é natural do ser humano optar pelo divórcio. Se os filhos desandam do caminho, nós temos o hábito de procurar alguém para culpar. Olha, porque são as amizades. Olha, esses amigos que você sai, é por isso que você está desse jeito, João, Pedro, Priscila, Maria. Enfim, nós começamos a culpar os amigos dos nossos meninos. Ou quem sabe começamos a culpar um parente que está próximo, influenciando, de alguma maneira queremos culpar alguém. Se o problema é a prova, a gente dá um jeitinho de colar para resolver o problema.
Se o problema é o professor, a gente dá um jeito de tirá-lo de cena. Se as emoções que temos ou que possuímos, elas se afetam, nós então temos o velho hábito de ficar perdidos ou ficamos perdidos em nós mesmos. Nos perdemos. Então, muitos de nós nos enfiamos em algum quarto e então ficamos ali na nossa fuga. Se a doença física bate a porta, automaticamente já nos enchemos de remédio. É verdade, não é? A gente recorre à velha farmacinha que criamos em casa. É muito extensa a nossa lista. Você pode colocar uma série de outros exemplos que o pastor também poderia estar colocando. Hoje quero propor que paremos de lutar sozinhos. Lutemos com Deus. E para tanto quero propor que a gente aprenda isso à luz do exemplo da história de Jacó. Dos versos 22 até o verso 26, e também o verso 29, nós encontramos algo extraordinário. A história de Jacó no momento em que ele enfrenta mais uma de suas crises. A primeira crise de Jacó foi nascer junto com seu irmão. Era para os dois ser gêmeos, mas um nasceu primeiro e ganhou o mérito. O Esaú acabou sendo o primogênito da família e a briga já estava feita. O favoritismo do pai para com o querido Esaú e o favoritismo da mãe para com o querido Jacó. A briga começa a partir daí. Bom, vamos resumir, porque não há tempo de falarmos tudo o que Jacó enfrentou. Mas o fato é que ele está voltando da casa do seu sogro. E a história que nós avaliamos hoje é de que ele vem com muita riqueza. Com muitos bens materiais, ele voltava da casa do sogro, Labão. Com muitos filhos, muita riqueza. Entretanto, também voltava com o coração apertado. Por quê? Porque ele sabia que à frente dele vinha um homem. O homem que se aproximava dele se chamava Esaú. Jacó, em algum momento do seu trajeto, ele roubou Esaú. Roubou alguma coisa. E como você já conhece a história, você sabe do que nós estamos conversando. O fato é de que, diante de todas essas circunstâncias, Jacó agora atravessa toda a sua família lá no Val de Jaboque. Quando você avalia o verso 22 até o verso 26, diz que levantou-se naquela mesma noite, acompanha por favor, tomou as suas 2 mulheres, como acabamos de conversar, e aí ele vai atravessando as suas mulheres, a sua serva, os seus 11 filhos e tudo mais, transpôs todos os seus familiares, toda a sua riqueza, e então agora tudo está do outro lado do rio, e ele então agora fica ali a sós. E no verso 24 chama a sua atenção para que a Bíblia pregue para nós nessa noite. Ficando ele quem? Jacó, a sós, ou só, lutava com ele quem, gente linda? Quem lutava com ele? Um homem. Então agora você imagina, Jacó começa a lutar pela vida. Esta era a luta de Jacó. Pelo menos a princípio. Ele começa a lutar com um homem desconhecido e automaticamente ele começa, quem sabe, a imaginar que era o seu próprio irmão. Ele tem os familiares do outro lado do Val de Jaboque e ele tem uma coisa em mente: se eu morrer aqui, o que vai acontecer com a minha família? Era problemático a situação, sim ou não, gente linda? Era problemático. Ele morre e a família ficaria à mercê de cuidados, de carinho, porque não tinha ali mais o patriarca. A Bíblia diz que o dia está indo para o amanhecer. E então, quando nós vamos para o verso 25 e 26, eu chamo a tua atenção, diz que, vendo este que não podia com ele, quem é que viu que não podia com ele? O homem que lutava com Jacó. Mas como pode este homem, que vai ser revelado como sendo Deus, não podia vencer Jacó? Como entender isso? Porque mais à frente, Jacó disse, vi a face de Deus. O homem que lutava com Jacó era Deus. E isso vai ficar revelado no texto. Como pode o texto descrever que Jacó lutava com Deus e Deus não vencia Jacó? Porque na luta com Jacó, ou entre Jacó e Deus, estava presente a graça. Queridos, essa mensagem é muito solene e profunda e talvez você nunca pensou assim. Notar que Jacó lutou com Deus e prevalecia. A tal ponto de chegar no momento da luta, o texto bíblico declara que o homem que é Deus toca na articulação da coxa de Jacó, verso 25. E o verso 26 disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, senão fizer o quê? Me abençoares.
Jacó lutava com aquele homem e não sabia que era Deus. Mas quando Deus, que lutava com Jacó, toca na articulação da coxa, ele percebe que era um ser sobrenatural. E ao perceber que lutava com Deus, ele disse: se até aqui eu lutei como homem, e eu perseverei, agora que eu sei que é o Senhor, é agora que eu não abandono mesmo. Jacó lutou com Deus e teve a sua bênção. Acompanha, por favor, lá no verso 29 diz: e tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu, por que me perguntas pelo nome? E o que aconteceu no final do verso? E ele o abençoou ali. Primeira grande lição que aprendemos da luta com Deus: somos abençoados por Ele. Quando nós aprendemos que com Deus somos bem-aventurados, quando nós aprendermos, assim como Jacó aprendeu, que lutando e perseverando com Deus, recebemos bênçãos, aprenderemos a confiar em Deus e a lutar mais com Deus do que lutarmos com as próprias forças. Mas além dessa lição, eu preciso avançar com você para o verso 27 e 28. Por favor, vamos para a Bíblia. Há uma outra grande lição que aprendemos nesses versos. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó, sim. Verso 28. Então disse, já não te chamarás Jacó. E como ele se chamaria então? Israel. Olha que interessante. Pois como príncipe lutaste com quem? Com Deus. E com os homens prevaleceste. Prova clara de que ele lutava pela vida. A luta humana, ela vai ser vencida como resultado da luta com Deus. Primeiro temos que lutar com Deus. E ao lutar com Deus recebemos uma bênção. Mas ao lutar com Deus, aqui na história de Jacó, aprendemos que ele tem a sua identidade mudada. Gênesis 25, 26 a 27, Gênesis 27, 36, diz que o nome Jacó significa enganador. Antes de lutar com Deus com veemência e com insistência, Jacó se denominava como enganador. Mas ao lutar com Deus, a Bíblia nos prova nessa noite que o nome de Jacó foi mudado, troca de identidade. De enganador, ele passa a ser chamado Israel. Porque de Jacó, querido internauta e amigos, irmãos queridos, ele então faria parte daquele em que Cristo nasceria de sua descendência. Segunda grande lição então que aprendemos, o resultado da luta com Deus é mudança de caráter. É transformação de vida, é isso que a graça faz. Nós passamos por uma mudança completa de vida. A dependência de Deus passa a ser uma realidade. Então, já eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Nós compreendemos que somos dependentes de Cristo. E vivendo essa dependência com Cristo, vivendo a transformação em Cristo, passamos a ser aquilo que Deus sonhou para nós. Um exemplo para as nações, não enganador, não usurpador, não aquele que duvida do que Deus pode. E última grande lição que eu gostaria de dividir com você, verso 30 e 32, por favor, vamos deixar a Bíblia falar. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. E o verso 30 chama a sua atenção para nós também fazermos a leitura. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face. E qual foi o resultado? E a minha vida foi salva. O resultado da luta com Deus é que somos abençoados, nós temos a vida transformada e nós somos salvos. Salvos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa forma de resolver as coisas, do nosso velho jeitinho brasileiro de lutar em lugar de Deus, como fez Sara. Nós somos salvos do nosso próprio egoísmo e da atitude egocêntrica que às vezes sobressai. E nós somos salvos como foi Jacó,
ele recebeu a vida de presente. Você vai perceber que Jacó lutou com Deus, foi abençoado, teve a vida transformada e foi salvo. Mas que prova você tem, pastor, que de fato ele foi salvo, como o texto diz? Esaú se encontra com Jacó na sequência dos próximos capítulos, e você vai ver que os dois fizeram as pazes, amém? Este é o resultado de quem luta com Deus. Que coisa extraordinária! Ter a vida salva, o medo da morte é retirado de Jacó, porque agora foi abençoado, teve a vida transformada, as bênçãos de Deus estavam com ele, caminhava com ele agora. E ele estava certo de que qualquer problema que viesse à frente, ele não poderia ter medo, não precisava temer, porque o nosso Deus caminhava ao lado dele. Ele havia tido um encontro íntimo com Deus. Queridos, o pastor precisa finalizar, levando isso agora para a nossa vida. De que maneira temos agido com as nossas crises? De que maneira temos lidado com as nossas emoções quando são afetadas? De que maneira lidamos com a crise financeira quando bate, o desemprego bate a porta? Quando as coisas ficam difíceis, como temos feito? Que atitude temos tomado? O desespero toma conta? Ou nós confiamos? Ou nós lutamos com Deus? Dizendo, Deus, eu creio. Eu creio que se lutar contigo, tu que és o Rei do Universo, vai agir em minha direção. Às vezes as pessoas me perguntam por que diante de tanta coisa sobre a minha cabeça caindo, e eu mantenho firme. Qual o segredo? Eu creio em quem eu tenho servido. E eu sei que Ele é forte e poderoso, como diz Paulo, para guardar o meu tesouro. Para que temer diante da opressão? Se temos um Deus que tem todas as coisas à sua disposição para consertar aquilo que está quebrado, desfacelado. Hoje o pastor precisa lhe perguntar qual é o seu vale. Qual é a sua luta? Qual é a crise que você está passando? Que dificuldade você tem enfrentado? Que medo você tem passado? Que aos olhos de Deus não possa ser resolvido? Será que nós não precisamos crer mais em Deus e sermos mais dependentes desse Deus maravilhoso? Pelo que Ele tem feito por nós. Será que nós não podemos confiar mais nesse Deus maravilhoso, gente? Levar a nossa causa a Ele, permitir que Ele conduza a nossa vida. Internauta, Deus, Ele quer atender você. Mas você precisa levar para Ele, precisa confiar. Nessa noite eu lhe convido a tomar esta decisão. Confiar em Deus e permitir que Ele conduza a sua vida. Que você e eu paremos de lutar a sós e levemos as nossas causas ou a nossa causa para Deus e dizer para Deus, Deus, eu vou lutar contigo enquanto não me abençoares. E assim vamos sair daqui certos de que não há nada neste mundo que Deus não possa resolver. Ele tudo pode, porque Ele é o nosso Deus. E Ele sempre está disposto a usar de graça e misericórdia para abençoar a nossa vida. Quantos creem nisto nessa noite? Em nome de Jesus. Amém. É para Deus que você mostra. Segunda pergunta. Quantos gostariam de viver essa experiência de Jacó na própria vida, dizendo assim para Deus, Senhor, eu quero aprender a lutar mais contigo e menos comigo mesmo. No sentido de resolver as coisas do meu próprio jeito. Eu vou levar mais as minhas coisas para ti, Senhor, para que o Senhor resolva comigo. Eu vou lhe convidar para resolver as questões da minha vida. E eu quero deixar de ser egoísta. Quero confiar mais no Senhor. Deixar que o Senhor seja o meu condutor principal. Deixar esse coração duro de lado e viver uma dependência total do Senhor, ou diante do Senhor. Quantos gostariam de dizer, Senhor, eu quero, mesmo que eu não tenha força,
Eu gostaria de viver isso, louvado seja Deus. Querido internauta, você também pode tomar essa decisão. Dizer para Deus que você quer viver uma vida de dependência com Ele. Você não quer lutar sozinho, quer levar a sua causa para Deus e deixar que Deus te abençoe. Que Deus faça transformação em sua vida. Você também pode permitir que Ele salve a sua vida, se for a realidade que você esteja vivendo ou está vivendo nesse momento. Você também pode decidir aonde você está e dizer: Deus, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Eu quero lutar contigo, porque eu sei que contigo eu sou mais do que vencedor. Amém? Eu quero convidar então agora a todos nós, para que fiquemos de pé, para que possamos orar. Orar a Deus para que esta decisão tomada, ela não seja da boca para fora, mas que seja uma expressão do coração, que não parta da parte externa da nossa vida, mas que venha do profundo do nosso coração, da nossa mente subvertida a Cristo, e nós possamos vivenciar essa experiência sincera com Deus, e possamos viver essa dependência íntima, certos de que nele somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Então feche os seus olhos, e vamos agradecer e vamos orar também pedindo que Ele tenha misericórdia de nós. Querido Deus e grandioso Pai, graças te damos porque nesta noite nós refletimos um pouquinho sobre como o Senhor age em nossas crises. O Senhor não luta para vencer a nós, não luta para se vingar de nós. O Senhor não luta conosco para nos fazer sofrer, como muitos têm pregado o mundo afora. O Senhor luta usando de graça conosco. E então, o resultado é que o Senhor quer nos salvar todos os dias de nós mesmos. E assim podemos viver a experiência não apenas da salvação diária, mas muito em breve, quando em glória se manifestar nas nuvens do céu, o Senhor quer nos salvar por toda a eternidade, para sempre, nos dando a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Que essa certeza esteja em nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, e que em cada luta você tenha certeza de que Deus está ao seu lado. Um grande abraço, que Deus abençoe você.